Galera, assistimos o filme de Gladiador 2, o filme mais esperado de 2024, é isso mesmo. E aí, será que é bom? Será que vale a pena a gente ir pro cinema, curtir esse filme? E realmente é o que a gente esperava? Entrega o que prometeu? Cara, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. A gente tem que avaliar todo o contexto do filme, toda a trama, sabe? E o que ele tenta nos apresentar. Gladiador 2 realmente tem muitas referências, mas o que a gente não pode esquecer é que ele não é o primeiro. Eu já vou deixar logo bem claro para vocês aqui. Tem um filme, né? Tem toda uma trajetória, tem toda uma produção, tem toda aquela essência do Gladiador, o primeiro, o grande, né? Do próprio Máximos. Mas esses dois não é exatamente o primeiro. Esse é um outro filme, tem uma outra dinâmica, uma outra pegada, uma outra história, tá? E aí a gente veio trazer nesse vídeo aqui pra vocês aqui o que a gente acha, o que a gente pensa sobre o filme. E claro, sem spoiler, tranquilo, fiquem tranquilos que a gente não vai dar spoiler pra vocês. Só vamos dar um feedback com relação a esse lançamento que realmente estava muito aguardado por todos que é fã desse tipo de filme. E agora chegou a nossa vez, então vamos dar um pulinho lá agora. Dom Coutinho na área. Galera, antes da gente começar esse vídeo, beleza, antes que venha uma moto passando por aí, eu quero pedir humildemente pra você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte da nossa equipe que está crescendo graças a vocês. A gente quer compartilhar aqui com vocês aqui o feedback e a moral que vocês estão dando pro crescimento do canal. Muito obrigado, de verdade, a gente tem que compartilhar com vocês que vocês merecem. Beleza, dito isso, vamos ao que interessa. Chegou a hora de avaliar esse filme épico. Será que dá pra chamar esse filme épico? Aí vai da opinião de cada um, que até agora, até o exato momento, está dividido. As opiniões estão divididas. Galera, o ano era 2000 e no seu lançamento do Gladiador, o clássico, era referência em todos os sentidos. Por que eu falo isso? Porque o Gladiador, quando lançou nos anos 2000, realmente foi um marco na história. Todos nós que somos fã desse tipo de ação, desse tipo de gênero, realmente aquilo ali impactou demais, porque se tratava da história da época romana, né, dos gladiadores e, né, de todo aquelas lutas, conquista. E realmente o Gladiador mostrou o tipo de filme que a gente gostaria de ver, sabe? Com história, com guerra, com romance, drama. Gladiador, o primeiro, realmente trouxe tudo isso. Por isso que ele foi um marco na história. Bom, aí surgiu o Gladiador 2. Tem gente que diz que é um filmão, outros que acham que é uma continuação desnecessária, que não era para ter feito isso. E claro, a gente fala isso porque a gente já teve experiência aí recentemente com o próprio Coringa, que não foi, né, aquela repercussão como o primeiro. E quando se trata de uma continuação, a gente sabe que nem toda continuação faz justiça ao primeiro. Esqueçam isso, galera. Vai ter continuação, pode ser tanto melhor como pior. Esses são dois fatores que não dá para negar, não fica fora de cogitação, ok? De cara, o Gladiador clássico, ele é um épico filme, ok? De sucesso. O que a gente espera de uma continuação é a mesma coisa, assim como eu acabei de falar. Porém, isso não acontece. Mas, graças ao Gladiador 1, o 2 tem muitas referências, tem muitas coisas para poder trazer o quê? Toda aquela nostalgia, tudo aquilo que o Gladiador 1 nos mostrou. E referência no Gladiador 2 tem muita. Galera, se passaram 24 anos de distância desde o primeiro filme Gladiador até o exato momento, ok? As lutas de combate estão insanas, a coreografia, o cenário, tudo, ok? Tudo no geral ficou bacana. E que ficou legal que dá pra ter aquele impacto, né? Prende a gente na tela. Com relação a todo esse desenvolvimento, depois de 24 anos pra cá, a tecnologia ajudou muito, avançou demais. Então a gente não poderia esperar menos com relação ao filme de Gladiador 2. Cara, melhorou bastante, realmente trouxe um impacto pra gente. A gente, né, conseguiu prender a gente de uma certa forma. Um fato que a gente não pode ignorar aqui é que a Roma 2 está muito mais, como eu posso falar aqui, impressionante.
devido à sua própria tecnologia, assim como eu falei. A tecnologia ajudou demais na construção de uma segunda Roma. Cara, o cenário tá perfeito, sabe? A vestimenta, a coreografia, o design, tudo está perfeitamente encaixado graças à tecnologia. Diferente do Gladiador 2000, né? Que ali estava começando, ali a gente estava tendo um pico da virada da tecnologia. Então, Gladiador naquela época era o ápice, tá? No quesito evolução, seguido do próprio Titanic. Um ponto que vou chamar de montanha-russa aqui é que o filme, uma hora tá lá nas alturas e outra hora de repente desce do nada, sabe? Desce ladeira abaixo. Por que eu estou dizendo isso? Com aqueles diálogos intermináveis, aqueles diálogos eternos, que na minha opinião é só para encher linguiça, foi só para encher linguiça, foi só para ter contexto, sabe? Para manter a gente ali. Muito diálogo eu achei desnecessário, ok, no filme. Por isso que eu achei que o filme, ele uma hora parecia uma montanha russa. Quando a gente tava lá em cima, hypado com o que a gente tava vendo, do nada ele despencava, entrava aqueles diálogos intermináveis. E aí a gente vai pro elenco de peso. Isso não podemos negar, ok? E a gente sabe que, começando ali com o próprio Paul Mescal, cara, que realmente ficou absurdo. O cara mandou muito bem. Ele, como protagonista, ele segurou a pressão, sabe, legal, ele conseguiu ali, sabe, dar conta do recado. Cenas de ação, tanto na própria cena dramática, mesmo sendo um ator que nunca pegou um protagonismo desse porte, ele conseguiu, sabe, se sair muito bem. Então o próprio Paul Mescal mandou muito bem com o Lúcio, cara, de tirar o chapéu. E para continuar falando do próprio elenco, agora nós vamos falar a verdade, ok? A gente vai falar a verdade. O filme é do próprio Denzel Washington e do próprio Pedro Pascal. É exatamente isso. O filme é desses dois caras. Não tem como eles não ser desses dois. Por quê? Eles roubaram a cena, galera. Eles roubaram a cena toda vez que eles apareceram. Eles pegaram o filme pra eles, tá? Como assim pegaram o filme pra eles? Cara, eles são atores carismáticos, atores de presença, atores que realmente cativam a gente. Não que o próprio Paul Mescal tenha esse perfil, ele tem. Mas devido à bagagem do Denzel Washington e a própria bagagem do Pedro Pascal, que é de longa data, os caras já tem uma pegada, sabe? Já tem mais um carisma, exatamente. Então a gente pode dizer assim que a gente está mais familiarizado com esses dois. Então, tudo que esses caras faziam, a gente pegava, prendia a atenção com eles. Eu tenho certeza que aconteceu comigo, vai acontecer com vocês. A gente, sabe, eles roubam a cena, a gente até esquece dos outros. Porque a presença dos caras são realmente marcantes. O Denzel, como o próprio Magnus, cara, tá absurdo. Cara, meu, ele quando ele entra em cena, ele rouba a cena. De fato, ele chama muita atenção. Pedro Pascal como general romano, nem se fala. O cara tá impecável. E sem falar que o carisma dele também é surreal, né? Então a gente não pode negar isso. Assim, fora isso, o filme, ele prioriza muito as batalhas, que é a cereja do bolo. Tem que ter muitas batalhas, eu achei muito legal o elemento ali, sabe? Os duelos entre os gladiadores, tudo que envolve ali o cenário de ação. Eu achei muito bacana e isso não podia faltar. Mas os embates políticos também não deixaram de marcar presença. Então, não teve tanto um desenvolvimento dos personagem, ok? Das motivações dos personagens. Eu senti falta nesse aspecto, ok? É claro que teve toda assim uma luta, teve toda uma narrativa construída em cima dos duelos e sobre a política local e sobre a política, né, daquela época. Mas com relação ao desenvolvimento dos personagens eu senti falta, não deram muita importância a isso. O filme em si tenta sustentar aquela narrativa que vai te prender, ok? Que tenta te prender, mas de uma maneira mais profunda. Mas assim, não dá. Eles não, na minha opinião, essa narrativa eles não conseguem segurar. É como eu acabei de dizer. Eles tentam entregar essa narrativa, mas a gente vê que não é uma narrativa tão aprofundada. Eu senti falta nisso aí. E aí a gente segue que o filme, a gente consegue assimilar que o filme fala de vingança, mudança, determinação. E a gente pode falar aqui pra vocês aqui que de fato é tudo isso, ok? Mas isso é especificamente o filme lá de 2000,
tá? É lá de 2000. O filme, ele falava sobre vingança, sobre mudança, sobre determinação. E era um filme que a gente se envolvia, ok? Se emocionava de fato. A história, o drama do próprio personagem Máximos, que fazia a gente querer se vingar junto com ele. Esse filme de 2000 trazia tudo isso. Essa era a bagagem do filme de 2000. Agora, com relação ao filme Gladiador 2, o que eu vou deixar aqui bem claro é o que? O CGI está surreal. Ficou muito bacana, ficou incrível. Não tenho o que dizer. Tudo se encaixou perfeitamente, ficou bem entregue. Cara, o visual tá insano. Sabe, se você for assistir no cinema, dá a impressão que você está dentro do Coliseu. É algo realmente grandioso, é algo incrivelmente insano. Então o Ridley Scott, ele mandou muito bem, sabe? Ele aproveitou todos os elementos possíveis para trazer uma Roma bem moderna, por sinal, ok? Mas a gente sabe que nem tudo é perfeito. Com relação à história do primeiro, que traz sim um motivo, sabe? Vingança, mudança, determinação, isso que eu acabei de falar. O filme 2, eu entendi que o filme 2 traz a história de vingança, política e, claro, uma lição sobre a própria identidade. Alguém que está procurando sua própria identidade, saber quem é ele, saber quem é, para quem ele vive. Então, basicamente, eu encontrei esses 3 elementos no Gladiador 2. Mas no contexto geral, dá para assistir, galera, tranquilo, de boa, vale a pena o ingresso, mas não espere o mesmo sucesso de 2000. Esqueçam! Poderia ter sido um filme melhor? Sim, poderia. Mas aí são elementos que faltou ser acrescentado no Gladiador 2. Elementos que de fato fazem referência ao primeiro. E aí a gente sabe que esse gancho não veio, né, cair, sabe, como uma luva no Gladiador 2. Mas dá pra assistir, dá pra gente curtir, dá pra ter, sabe, uma história legal. Mas é como eu falei, tem seus pró e contras, ok? No próximo vídeo a gente vai trazer uma análise mais aprofundada sobre o que poderia ter melhorado o upgrade desse filme e que de fato ele poderia fazer justiça ao primeiro. Tranquilos? Aí vai depender aí do feedback de vocês, da opinião de vocês. Aí a gente tenta conciliar tudo isso e trazer um próximo vídeo um debate bem bacana com relação a esse lançamento. E você curtiu o Gladiador 2? Se você curtiu, já deixa seus comentários, assim como eu falei, que vai ajudar demais. E não saia se inscrever, que é muito importante para o crescimento do canal, claro, com você aqui com a gente. Beleza? Dito isso, meu muito obrigado. Mais um vídeo entregue e vamos pro próximo. Valeu, galera. Tamo junto.